noite, agora você acompanha uma edição especial do Conexão Porto Indústria, que no próximo dia 1º de abril completa 2 anos, já são mais de 500 edições no ar, e naquela oportunidade, 2 anos atrás, o nosso primeiro convidado foi o Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária de Santos, que está com a gente hoje aqui novamente, quase 2 anos depois, para tratar de temas importantes relacionados ao Porto de Santos. Pomini, obrigado pela presença aqui na Record Litoral e Vale. Eu que agradeço e parabenizo por 2 anos de informação de ponta, principalmente sobre o Porto de Santos. E a grande vantagem é que nós estamos, depois de 2 anos, um pouco mais jovens, né? Pomini, deixa eu começar com um assunto que tomou conta do noticiário na semana passada, na semana retrasada, que foi a questão do túnel Santos-Guarujá, a participação do governo do Estado, a participação do governo federal, ao ponto do TCU ter colocado uma condição da autoridade portuária não mais investir enquanto as questões burocráticas não tivessem sido resolvidas. Em que pé está essa situação agora, Pomini? Caminha muito bem. E a decisão do Tribunal de Contas é correta. Aliás, foi provocação do próprio Porto. Em resumo, nós fizemos um acordo com o governo do Estado, que a obra fosse realizada aqui no Porto de Santos, é o túnel, depois de 100 anos de projeto. O Porto de Santos fará um investimento de 50%, perto de 3 bilhões de reais. O governo do Estado também os seus 3 bilhões. Mas é preciso que tenha governança, que tenha compartilhamento do contrato, de tudo aquilo que foi acordado com a empresa. Então, nós solicitamos ao Tribunal de Contas, depois de uma interpretação do governo do Estado que não havia necessidade de franquear o acesso ao contrato, que justamente fizesse essa boa intervenção. E o Tribunal de Contas, ele, atendendo o nosso pedido, ele impôs essa condição, o que não prejudica em nada o calendário da obra. Veja, a empresa está contratada. Março desse ano era o prazo para que tanto Porto, União, Governo do Estado, comprovasse a disponibilidade do recurso. Mas a transferência desse recurso para a empresa somente poderá ser feita depois de atendida a governança do Tribunal de Contas da União. Decisão correta, até para a nossa segurança jurídica, Alex. Eu costumo dizer que daqui a 4, 5 anos, quando essa obra estiver pronta, certamente eu estarei recebendo na minha casa documentos do Tribunal de Contas da União e de outros órgãos de controle sobre a boa governança. Então, já justamente prevendo o que pode acontecer, a gente está correndo atrás de instituirmos em conjunto uma boa governança com transparência para a aplicação desses 6 bilhões de reais. E a gente sabe a importância do túnel para a questão da mobilidade urbana, mas também para a atividade portuária. Recentemente, houve autorização da expansão da poligonal do Porto de Santos. E eu soube de um dado de que só no Guarujá, na margem esquerda, a gente tem áreas suficientes para, por exemplo, colocar 4, 5, 6 terminais equivalentes ao Tecon Santos 10, que está aí em discussão também. É por aí, tem que se planejar, essa conexão do túnel é importante nesse aspecto também. E outras obras, a perimetral está saindo lá no Guarujá, tem uma novidade em relação a isso também, né, Pomini? É isso mesmo. Nós sofremos no Brasil por falta de infraestrutura, ou de planejarmos a infraestrutura portuária em especial, pensando 20 anos à frente. Se nós já estamos no limite para a movimentação de algumas cargas, que porto nós precisamos ou precisaremos para 20 anos à frente? Foi com base nesse raciocínio que nós ampliamos a poligonal do porto em 56%. Você disse muito bem, só a inclusão da Ilha Caneu corresponde a 8 Tecons 10. Então veja o tamanho dessa área. Hoje o porto tem cerca de 9 milhões de metros quadrados. Agora nós passamos para 15 milhões de metros quadrados, para projetarmos com calma o porto do futuro, para que não tenhamos o gargalo e o porto parado e a carga batendo a nossa porta sem a infraestrutura projetada. Então, por isso que, semana retrasada, o Ministério atendeu o pedido do porto e ampliou essa área, justamente já conectado com o túnel Santos-Guarujá, aeroporto, segunda fase da perimetral do Guarujá, e todas as outras obras que já foram anunciadas. Todas elas estarão conectadas. Legal. Pomini,
enquanto as obras não ficam prontas, né? A gente sabe que até resolver, até se construir todas essas grandes obras, o Porto precisa agilizar os seus processos. Eu tenho notado muito que a tecnologia tem feito esse papel. Inclusive, neste fim de semana, a gente acompanhou o Startup Day lá na sede da Autoridade Portuária de Santos e fiquei surpreso com a ideia do hub de inovação que a Autoridade Portuária está planejando, vai colocar em prática em breve. Essa é uma solução que tem que ser pensada, ou seja, a tecnologia ajudar a fazer com que as operações aconteçam de forma mais rápida enquanto as grandes obras não vêm? Isso mesmo. Isso partiu de uma questão que nós fizemos recentemente. Como atribuir mais eficiência com aquilo que nós temos? Justamente com a implementação de tecnologia. Por isso nós criamos um hub da tecnologia para, em conjunto com os operadores, nós temos operadores de Dubai, da Europa, da França, né, de várias partes do mundo, que poderão compartilhar essa experiência já adotada e experimentada em outros terminais mundo afora. E nós já implementamos, inclusive, o 5G, o Gêmeos Digital, que já está contratado, e o VTMIS. Depois de 8 anos de debate, aguarda apenas e tão somente a decisão do Tribunal de Contas da União para contratarmos. Então, esse conjunto de tecnologia, ele fará com que o porto ele tenha mais eficiência para a entrada e saída dos navios, maior segurança para o tráfego nas perimetrais. Então, muita tecnologia que vai atribuir para a configuração existente muito melhor resultado e eficiência. Legal. Está falando do hub, né? Mas também tem a história do Armazém 7, que vai ser importante depois que ficar pronto ali na região do Valongo, que também vai ajudar nesse fomento, né, Pomini? Isso mesmo. Conectado ao Parque Valongo, que tem 30 mil metros, aliás, nós estamos bem avançados sobre esse tema de integração do porto com a cidade. Ao lado do Parque Valongo, à direita ali da ponte que conecta a Receita com a balsa de pedestre, nós teremos um terminal, um Armazém 7, que é um armazém dedicado à tecnologia. Qual é a ideia? Todos que queiram discutir tecnologia e eficiência portuária deverá se dirigir a esse armazém. Parceria com a Prefeitura de Santos, Guarujá, Cubatão, São Vicente, Bertioga, toda a Baixada e os operadores. Então, a ideia é justamente essa, é provocar a academia para que, em conjunto, nós possamos implementar o que tem de mais moderno em tecnologia portuária e de infraestrutura no mundo. E nós teremos esse Armazém 7 dedicado justamente para essa tecnologia portuária. Tem alguma novidade em relação à dragagem, ao aprofundamento do canal? Tem uma expectativa para 16 metros, é isso? Sim, esse contrato aguarda também apenas a liberação do Tribunal de Contas da União. No Brasil, nós enfrentamos um aspecto regulatório muito forte. Então, quem perde, obviamente, judicializa, né? Ele busca os órgãos de controle para ver o seu interesse valer, e isso atrasa muitas vezes o processo. Então, nós temos a empresa selecionada, né? Isso está suspenso pelo Tribunal de Contas da União, e assim que o tribunal liberar, a gente assina o contrato e começa o trabalho, que é um contrato de empreitada, para aprofundarmos de 15 para 16. Em paralelo, nós temos a concessão do canal do Porto de Santos, que fará o aprofundamento de 16 para 17 e a manutenção desse calado de 17 por 30 anos. Tudo avança bem. Nós enfrentamos a nossa burocracia, né, que é o que hoje gera, muitas vezes, a ineficiência, principalmente para essas obras de infraestrutura portuária, como essa de dragagem. Para a gente encerrar, vou voltar só num tema que tocamos en passant lá no comecinho, que é a história do Tecon Santos 10. A gente sabe, inclusive, a importância que tem, por conta da história do terminal de passageiros, de revitalizar o centro de Santos, uma coisa está atrelada à outra, mas a própria movimentação que o Tecon Santos 10 vai gerar para o Porto de Santos. Está parado, já que você falou em burocracia, está parado nesse campo, né, burocrático de decisões. Qual que é a expectativa de que isso seja resolvido, Pomini, o quanto antes? Olha, o leilão será realizado esse ano, eu não tenho dúvida. A princípio estava previsto para o primeiro semestre. Mas a burocracia, que já empurra a realização desse leilão, já soma 13 anos. A ANTAC já definiu a modelagem, o Ministério de Portos, o Porto de Santos, o Tribunal de Contas da União, todos os órgãos competentes já definiram o modelo econômico e jurídico.
Mas a força do mercado, muitas vezes, ela, principalmente aquele mercado que não gostou muito do formato, ele exerce o seu poder de articulação econômico junto àqueles que têm a decisão política e acabam gerando essa letargia na infraestrutura brasileira. Então, 13 anos. Isso não pode acontecer, nós precisamos rever o nosso formato. Mas a boa notícia é, já avançamos muito bem. Isso estava parado há 3 anos, né? O ministro Silvio Costa retomou o assunto junto com o Porto de Santos e efetivamente nós já concluímos a modelagem. Falta agora só o leilão, que acontece sem dúvida nenhuma esse ano. Pomini, queria agradecer a tua vinda aqui à sede da Record Litoral e Vale em Santos. Parabéns aí pelo trabalho, boa sorte na sequência das atividades nesse gigante que é o Porto de Santos. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizá-los por esses 2 anos, né? E a você pelo brilhante trabalho em nome de todo o time da Record. Muito obrigado. E olha, antes de encerrar, deixa eu chamar aqui, porque nós temos toda segunda-feira um compromisso. Nós vamos aos destaques desta semana, a agenda desta semana, direto de Brasília, do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. Nesta segunda-feira, os trabalhos da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos e do Instituto Brasileiro de Infraestrutura começaram com despachos internos de seus representantes pela manhã. Na terça-feira, ocorre o café hidroviário da ADECOM, no Ministério dos Portos e Aeroportos, em Brasília, pela manhã. Ainda na terça-feira, a Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realiza audiência pública no período da tarde para debater a implantação do sistema de livre passagem de pedágio. Na quarta-feira, a Comissão de Viação e Transportes realiza reunião deliberativa pela manhã para tratar do requerimento para inclusão de convidado na audiência pública sobre o projeto Tecon Santos 10 e seus impactos estratégicos para a logística brasileira. Na quinta-feira, a agenda segue com a reunião ordinária do Conselho de Administração do IBI no período da tarde. Na sexta-feira, a Frente Parlamentar e o IBI realizam a mesa redonda do IBI Social em Santos pela manhã. Ainda na sexta-feira, a agenda se encerra com a reunião do Comitê Temático 12 do IBI, dedicado aos impactos da reforma tributária na navegação. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço. Até lá. Tchau, pessoal.